Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos aí à casa do Senhor, né? A casa de Deus. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, muito feliz de ver o meu pastor André, né, presente aqui novamente, né? Glória a Deus pela tua vida, viu? Deus é bom em todo o tempo. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Nossa, irmãos, eu estava ali sentado, eu fico com o coração assim, batendo muito forte, sabe? Quando nós temos a oportunidade de subir nesse púlpito. Acho que não é diferente, né, pastor Adilson, pastor André? Aí Deus ministrou meu coração. Suba como se fosse a primeira vez e ministre como se fosse a última vez. Sabe, queridos, é com muito temor que a gente chega aqui nesse lugar e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa manhã, assim como Deus falou comigo, né, na preparação dessa mensagem. Amém, queridos? Nós vamos dar continuidade àquilo que nós ministramos, começamos a ministrar há 2 semanas atrás, né? Há 2 semanas atrás, nós colocamos o título da mensagem: Se Prepare para a Conquista, né? E hoje, na realidade, nós vamos dar continuidade a esse tema, mas o título da mensagem é: Para conquistar é necessário batalhar. Então, fala aí para o teu irmão da direita, da esquerda, diga para ele que para conquistar é necessário batalhar. Eu vou ler o texto, juntamente com os amados, que se encontra em Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, no verso de número 14. Vamos dar continuidade ao tema do mês, onde nós estamos ministrando sobre o livro de Josué, Josué o Libertador. Então, no versículo 14, diz assim: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos, nós entregamos essa mensagem em Tuas mãos, declarando a Deus que o Senhor é dono de tudo e todas as coisas, e nós nos colocamos totalmente disponíveis a Ti. Queremos escutar a Tua mensagem, a Tua palavra. Ó Deus, abrimos o nosso entendimento, fala conosco nessa noite, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou dar uma breve introdução, isso me reportando ao que a gente compartilhou há 15 dias atrás. Quantos estiveram presentes aqui no domingo, há 15 dias atrás? Uma boa parte, glória a Deus, né? Ali nós falamos que em Gilgal o povo foi estabelecido e ali os israelitas estavam sendo preparados para avançar e conquistar, né? Nós declaramos que Gilgal, na realidade, é o lugar de preparo, é a igreja, é a casa do Senhor. Nós estamos em Gilgal. Aqui é onde nós recebemos autoridade da parte de Deus para podermos avançar, conquistar. Aqui nós somos ministrados por Deus, ministrado pelos nossos pastores. Amém, queridos? Eu tenho sido ministrado pela palavra de Deus em Gilgal. Se faz necessário também que nós, para conquistarmos, avançarmos, nós tenhamos a marca de Cristo. Nós falamos ali sobre a circuncisão. Na realidade, a circuncisão nos dias atuais, através do sangue de Jesus Cristo, é no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios, né? A partir do momento que nós professamos Jesus, nós temos o nosso coração circuncidado. E se faz necessário para você avançar e conquistar, ter a marca de Cristo. Falamos também que é necessário nós termos momentos, e esse momento é em todo o tempo, de nós estarmos celebrando ao nosso Deus. Aquele povo que se encontrava em Gilgal, ali eles puderam compartilhar da Páscoa do Senhor, né, de celebrar a Deus, de celebrar a vitória do nosso Deus, e assim se preparar para avançar e conquistar. Falamos também sobre a necessidade de nós dependermos única e exclusivamente do nosso Deus.
Nós não podemos depender de nossas forças, de nossos braços, mas sim depender de que Deus vai à frente, que a peleja é do nosso Deus. Quantos estão entendendo? Está bem vivo no teu coração essa mensagem? E aí o que Deus ministrou no meu coração em cima dessa última parte, que Deus está na frente, se encontra lá em 1 Coríntios, você não precisa abrir, né? 1 Coríntios capítulo 15, de 55 a 57, que diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, através de Jesus Cristo, se você coloca Deus adiante de ti, adiante das tuas batalhas, das tuas conquistas que estão por vir, queridos, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus Cristo, não pela tua força, não porque você é o cara, é o bambambam, não, mas é porque Deus está na frente da tua batalha. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Os israelitas, ali eles estavam se preparando para avançar, conquistar Jericó, né? E na realidade ali a conquista de Jericó foi com o poder de Deus. Não foi porque eram milhares, né, milhares de pessoas, muitos ali valentes, guerreiros do Senhor. E ali naquela conquista de Jericó, é interessante que Deus orientou aquele povo a rodear 7 vezes, né, as muralhas de Jericó, e na 7ª vez, no 7º dia, rodear por 7 vezes aquelas muralhas. E ao final daquele momento, né, eles puderam gritar, celebrar, as trombetas tocaram, né, e as muralhas de Jericó vieram abaixo, né? E Deus ali deu mostras do quão Ele é poderoso, né, de que as promessas de Deus, elas iriam se cumprir e se cumpriram. Amém, queridos? Mas nós vamos abranger aqui 3 situações, né, para que nós possamos observar em nossas vidas e que se faz necessário para que possamos vencer as batalhas. Quantos aqui têm batalhas? Né? Eu tenho batalhas, né? Eu creio que em nome de Jesus Cristo eu vou vencer essas batalhas. Então nós vamos abranger 3 situações que foram necessárias e se faz necessário para o povo que se encontra em Gilgal ir adiante, avançar, conquistar e vencer as batalhas. O primeiro ponto: para vencer as batalhas é necessário derrubar fortalezas. Eu gostaria que você abrisse aí comigo Josué, voltasse um pouquinho, capítulo 6, no versículo de número 20. Primeiro ponto: para vencer as batalhas é necessário derrubar fortalezas. Diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes trocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. Esse trecho se encontra aqui durante a destruição de Jericó, e foi justamente o ápice daquele momento, onde as muralhas caíram, onde o poder de Deus foi manifesto de tal forma que aquele muro, que era extremamente largo e alto, vieram abaixo. E o que seria, a gente fazendo um paralelo das muralhas de Jericó, dessa estrutura gigantesca, dessa fortaleza, o que seria isso nas nossas vidas? Né? Nós temos sim que derrubar muralhas, destruir fortalezas nas nossas vidas. Se você parar para pensar, que tipo de muralha que nós podemos e devemos destronar nas nossas vidas? Essas muralhas, muitas vezes, e quase que na sua totalidade, estão na nossa mente, estão nas nossas atitudes, e nós devemos derrubar essas muralhas. Quais são as fortalezas que você precisa derrubar da sua vida? Quais são as estruturas mentais que você precisa derrubar da sua vida?
E quando eu falo de estruturas mentais, é porque muitas vezes nós nos pegamos, né, com aquele ditado muito usado, né, por muitos, nada a ver. O nada a ver está, sabe, em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja. Nós precisamos derrubar fortalezas, muralhas que se levantam na nossa vida, muralhas de incredulidade, muralhas de não acreditar que vai dar certo, muralhas de que só acontece bênçãos na vida do meu irmão, na minha não acontece, muralhas de saber, ou pelo menos ter a consciência, né, de que nós não temos direito à herança do Senhor. Não, você tem direito. Destrona isso da tua cabeça, da tua mente. Precisamos destronar, tirar as fortalezas mentais que se ocupam de nos colocarmos para baixo. Quando vocês estão entendendo? A nossa batalha, queridos, ela não é forjada com as armas desse mundo. Para que nós possamos destronar e derrubar fortalezas, nós precisamos ter as armas espirituais. O que você precisa para derrubar na sua vida? O que você precisa fazer para derrubar essas muralhas na sua vida? É justamente dessas armas, as armas espirituais, a armadura de Deus. Queridos, quantos crentes estão andando, saindo de Gilgal e andando aí fora sem a armadura de Deus? Eu já fui na igreja, eu já recebi, mas quando coloca o pé do lado de fora, esquece a armadura. E nós precisamos ser revestidos da armadura de Deus, da couraça da justiça, e lá fora fazer a diferença. Destronar, derrubar as fortalezas que se levantam diariamente. Nós não podemos andar no dia a dia se lamentando, ó dia, por que isso, por que aquilo? Não, meu querido, estufa o peito. Você é filho de Deus, você é filha do Deus Todo-Poderoso. Não há nada e ninguém que possa te temer. Todas as coisas você pode, mas nem tudo te convém. Nem tudo te convém. E aí que entra o derrubar as muralhas, o destruir as fortalezas, fortalezas mentais que vêm sobre você, que vêm sobre a minha vida também, mas você tem que colocar diante de Deus e saber o que é de Deus e o que não é. Quantos estão entendendo? Precisamos destruir as fortalezas que se levantam. Sabe, queridos, na carta de Efésios, capítulo 6, você não precisa abrir, é só para a gente colocar aqui na linha de pensamento, capítulo 6, no verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, preste atenção, o dia mau chega para todo mundo. Para todo mundo o dia mau vai chegar, se não já chegou e não se repetiu. E querido, se você não tiver com a armadura de Deus, você pode sucumbir. Quantos aqui se sentem guerreiros do nosso Deus? Nós somos guerreiros, nós somos valentes do Senhor. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. A armadura que vai com certeza nos garantir a vitória. Versículo 14: estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. O que é a verdade, senão a palavra de Deus? E conhecereis a verdade vos libertará. E vestindo-os da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, quando nós pensamos em destruir fortalezas, em derrubar fortalezas, nós sabemos muito bem que nós somos atingidos, ou melhor, tentam nos atingir com dardos inflamados, mas se você está com a armadura de Deus, aquele dardo vai bater no teu peito e vai cair por terra.
aquele dardo inflamado vai ser interceptado pelos anjos do Senhor. Aquele dardo inflamado não vai chegar na tua tenda, não vai chegar na tua casa, porque Deus está na frente da batalha. Porque você está em Gilgal, está sendo ministrado, e vai sair daqui e vai pisar em altos passos, em largos passos, caminhando rumo à vitória para derrubar Jericó, para derrubar a cidade de Ai. Fortalezas que se levantam vão cair na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, o primeiro ponto para vencer batalhas, é necessário derrubar fortalezas. Segundo ponto, para vencer batalhas, é necessário nós não tocarmos em coisas condenadas. Abre comigo Josué 7, vira a página, por favor. Eu vou ler 2 versículos desse capítulo 7. O pastor Rogério já ministrou, na sua oportunidade, falou sobre o pecado que estava em Israel através da vida de Acã. Queridos, depois do êxito, em Jericó, Israel, ele é derrotado em Ai, na cidade de Ai, na fortaleza de Ai. Nós estamos falando aqui de derrubar fortalezas, e Israel foi derrotado em Ai. E por causa do quê? Por qual motivos? Vamos ler aí, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 11. Versículo 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabed, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. No versículo 11: Israel pecou e violaram a minha aliança. Isso é o Senhor falando com Josué. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Queridos, por causa da desobediência de um sacerdote, de uma família, o Acã era o sacerdote da sua família. Ele tinha tudo para obedecer, ele tinha recebido as orientações, juntamente com todo aquele povo, de que não poderia tocar em coisas condenadas ali, naquela cidade de Ai, porque aquela cidade, ela tinha as suas idolatrias, era um povo pagão, mas aquele homem, ele tocou nas coisas condenadas, e pensou que ninguém ia descobrir, pensou que ia ficar por aquilo mesmo. Sabe, queridos, se nós precisamos vencer batalhas, e batalha é o que não falta na vida do crente. Quanto maior a luta, maior a vitória. Amém, queridos? Amém, queridos? Quanto maior a luta, maior a vitória. Quantas batalhas não surgem na vida do crente? E se nós, na nossa caminhada, tocarmos em coisas condenadas, como fica? Como fica a nossa vida espiritual? Acã, ele pensou que ia ficar daquela mesma forma, que ninguém ia descobrir, mas não fica nada encoberto aos olhos de Deus. Por causa da atitude daquele homem, Israel não prevaleceu sobre Ai. Mas ali Deus ministrou ao coração da liderança, Josué, tem coisa condenada. Tocaram em situações que não deveriam tocar, se misturaram, sentaram na mesa do escarnecedor e curtiram o que estava sendo conversado. Entraram em determinados lugares e gostaram do que viu. Eu estou fazendo um paralelo, para que você consiga entender o que são as coisas condenadas. Viram algo na internet que não eram para ver, e gostaram, tocaram nas coisas condenadas.
Queridos, por causa da atitude de Acã, toda a família, os seus animais, os seus objetos, foram eliminados do povo, foram queimados. Tudo que estava atrapalhando o povo de Deus a avançar e conquistar, a cidade de Ai ser conquistada, foi colocada por terra. Acã, a sua família, seus animais, seus objetos foram queimados. Sabe, queridos, nós não podemos perder a nossa salvação por um prato de lentilha. Muitas situações estão sendo oferecidas ao povo de Deus como algo muito bonito, algo muito prazeroso, algo muito, sabe, o diabo é assim, né? Ele oferece algo assim prazeroso, muito bonito, cheiroso, tudo farsa, e oferece, mas depois vai tirar das tuas mãos, vai tirar a tua vida, vai alcançar os seus. Sabe, queridos, que nós possamos lutar contra isso, verdadeiramente sermos revestidos da couraça da justiça, da armadura de Deus, que possamos sim vigiar em tudo, em todas as coisas, na nossa mente, levar o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo. Nós não podemos, sabe, misturar as coisas, saber que não tem esse negócio de nada a ver na vida do crente, queridos, não tem. Se você, sabe, já pensou dessa forma, ou pensa, não tem nada a ver, não, tem tudo a ver, queridos, tem tudo a ver. Para o crente é sim, sim, não, não, não tem talvez, de repente eu vou, não vou, é sim ou não, ponto final. E conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, nós temos que ter Jesus dentro de nós, 24 horas, e não somente nessa 1h30, 2 horas que a gente fica no culto. Nós temos que viver Jesus, dar vazão ao Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, estar alinhado com a voz de Deus. Quantos escutaram a voz de Deus hoje? Deus fala em todo momento, em todo instante. Se você tem algo a fazer, se você está em dúvida, é porque Deus não falou contigo ainda. Sabe, Deus vai te dar uma certeza, uma convicção do que deve ser feito, de maneira tal que o Espírito Santo vai te trazer uma paz que excede todo entendimento. E aí sim você vai conseguir seguir adiante. Precisamos, queridos, derrubar fortalezas, e para tal, nós não podemos tocar em coisas condenadas. Pensa comigo, é uma pergunta que eu te faço. Em minhas batalhas, em suas batalhas, você tem se santificado ou tem tocado em coisas condenadas? Não, você não precisa me responder, mas examine-se a si mesmo. Na sua caminhada, você tem avançado para conquistar, você tem se santificado, ou você tem tocado em coisas condenadas? Saiba você que a coisa condenada, ela pode te levar à morte, e não somente sua morte, mas a morte da sua família. E isso eu estou falando espiritualmente falando, a morte espiritual, mas por consequência, nada impede da morte física vier a acontecer. Então, queridos, que possamos vigiar. Sabe, queridos, o diabo, ele veio para matar, para roubar e destruir. E isso é de conhecimento do crente, quantos sabem disso? A função do diabo é essa. Ele quer te atingir, ele quer me atingir, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, se você fizer a coisa certa, a coisa correta, seguir as orientações do próprio Deus, não tocar em coisas condenadas, você vai conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai combater o bom combate, você vai guardar a fé, que é justamente isso que nós estamos falando, guardar a fé, e vai chegar ao final da tua carreira, você vai receber a coroa de justiça. Aleluia! Muralhas foram criadas
para serem derrubadas. Nós, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós precisamos derrubar as muralhas que se levantam na nossa vida. Terceiro ponto, para vencer batalhas, não negocie. Para vencer batalhas, não negocie. Abre comigo, um pouquinho mais adiante, Josué capítulo 9. Nós já avançamos um pouquinho, passamos por Jericó, Jericó foi conquistada. Em Ai, na primeira situação, nós fomos derrotados por causa do pecado de Acã, pecado de Israel. Mas nós nos levantamos e vencemos, e Ai caiu por terra. E agora chegou a vez de Gibeon. E aqui, para esse terceiro tópico, eu digo a vocês, para vencer batalhas, não negocie. A atenção de Israel, ela se volta para o sul da terra prometida. Em Gibeão, antes mesmo de Israel chegar, antes de chegar àquela cidade, os gibeonitas, aquele povo que ali morava, eles foram de encontro a Israel. E a eles se passaram por um povo distante. Nós vamos ler aqui, contando historinha. Sabe aquelas historinhas para boi dormir? Eles foram contar historinha, para trazer um espírito de engano para Josué e Israel. Vamos ler comigo? Acompanha aí no versículo 4 de Josué capítulo 9. Diz aqui, versículo 3, né? Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, ou seja, eles escutaram o que Deus fez através daquele povo naquelas fortalezas ali de Jericó, né, e Ai. Usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Queridos, aquele povo que estava a cerca de 10 quilômetros de distância de onde estava Israel, eles se fingiram embaixadores vindo de longe, trocaram as suas vestes, foram todos de encontro ali em Israel com vestes velhas, para parecer que estavam, vindo de longe. Versículo de número 5. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Olha isso. Eles fizeram até de tal forma, para parecer que o pão, o alimento que eles estavam ali para absorver, estava com bolor, trazendo espírito de engano, querendo enganar Israel. Versículo de número 6 ainda. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Apesar de toda aquela situação que os gibeonitas estavam trazendo, houve uma certa desconfiança. Será que vocês são realmente aqueles que vocês dizem que é? Versículo 8. Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Aqui eles dão uma meia-culpa. Eles falam que realmente ouviram as maravilhas de Deus, mas estão falando sobre uma verdade, querendo se apropriar de uma mentira que eles estavam vivendo. Entende? Versículo 10. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão,
Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-lo aqui, já rotos. E estas nossas vestes, estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Queridos, depois dessa historinha toda, que eles vieram a ter com Israel, no versículo de número 14, mediante essa situação toda, diz assim no verso 14: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E isso é muito sério, queridos. Eu quero trazer um paralelo com nossas vidas. Quantas são as atitudes que nós tomamos sem consultar a Deus? Quantas são as decisões que nós tomamos e não consultamos a Deus? Às vezes nós perdemos batalhas porque não consultamos a Deus. Às vezes nós perdemos algo precioso que estava ali pertinho de ser entregue para você, para mim, porque não consultamos a Deus, porque entramos em negociação. Queridos, nós não podemos negociar. Nós podemos perder a bênção se nós entrarmos em negociação com o mundo. O mundo já é no maligno. O espírito de engano está aí fora o tempo todo. Em alguns momentos, esse espírito de engano adentra a igreja. E nós precisamos estar alicerçados com o nosso Deus, para que nós não venhamos a negociar com o maligno, negociar com o espírito de engano. Aliás, não podemos negociar com ninguém, porque nós temos que ter a convicção que o nosso futuro é certo. O meu futuro é com o nosso Deus, o teu futuro é na glória. Então não podemos perder a nossa bênção por um prato de lentilha. O que esse povo, com medo de ser destruído, porque o propósito da Guerra Santa era destruir aquelas cidades, de maneira tal que a terra fosse conquistada por completo e fosse dividido pelas tribos de Israel. Não era para Israel entrar em acordo, não era para Israel entrar em negociação, era para Israel prosseguir. E quantas as vezes que nós paramos para negociar? Não podemos, meus amados, não podemos. Em meio a essa negociação, nós podemos perder a bênção. Sabe, queridos, prosseguindo aqui nessa história, foi proposto aqui um sacrifício a Deus. Um sacrifício a Deus de tal forma que aqueles homens que ali estavam, os gibeonitas, eles sim pudessem se encaixar juntamente com o povo de Israel. E ali eles foram colocados como escravos. De certa forma, aquele povo, os gibeonitas, Gibeão foi conquistado, porque aquele povo foi colocado como escravo. Mediante a essa situação, a partir do verso 14, 9:14, Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Aprove a Deus, mediante essa negociação, de Israel não ficar pelo caminho.
Poderia muito bem dar tudo errado, porque o propósito de Deus não era aquele. Mas mesmo assim, aquele povo foi colocado como escravo e serviu a Israel por um bom tempo. Por um bom tempo. Mediante esse juramento que Josué declarou, juntamente com os israelitas, sobre a vida dos gibeonitas. Nós não podemos, queridos, negociar a nossa fé. Não podemos em hipótese nenhuma, porque poderemos sim ter consequências muito graves na nossa caminhada. E aí eu te faço uma pergunta nessa manhã: você tem negociado a tua fé? Você tem negociado as suas convicções? Não podemos negociar a nossa fé. Aprove a Deus nessa situação que Israel teve ali com os gibeonitas, de poder acertar aquela situação, para que o plano de Deus prosseguisse. E assim aconteceu. Mas já pensou, se comigo ou você, eu gosto de me colocar como exemplo também, na nossa caminhada, no dia a dia, a gente entrar em negociação com um povo estranho, e aí nessa negociação, ao invés de nós nos declararmos o poder de Deus, nós sermos alcançados pelo maligno. Porque uma vez que você está negociando é porque você quer. Você está propenso a escutar, você está propenso. Não podemos negociar aquilo que foi nos dado por sacrifício na cruz. A vida eterna. A vida eterna eu não negocio. E nós temos que ter a convicção que para vencer batalhas, nós não podemos negociar. Em hipótese alguma, negociar. Mais adiante, no capítulo 10, nós vemos ali Gibeão sendo atacada. A cidade de Gibeão sendo atacada. Isso porque outras nações, 5 outros reis, escutaram falar que os gibeonitas tiveram paz com Israel. E ali eles foram de encontro aos gibeonitas, a Gibeão. E aí Israel se levanta. Escuta bem, os gibeonitas estão juntos agora. Israel se levanta para defender aquela cidade que está sendo atacada. E defende, e vence mais essa batalha, no poder do nosso Deus. E algo interessante, que eu gostaria de ler com os irmãos, que está aqui no verso 12 do capítulo 10. Diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia, aleluia, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol parou, a lua ficou estática, até que naquele dia inteiro Israel pelejou.
E na realidade, Deus estava ali, para que sim, aquela guerra também fosse ganha, aquela batalha fosse ganha. E aqui nós vemos claramente, o Senhor peleja por Israel. O Senhor, Ele tem planos para a minha vida e para a sua vida. Então somente com as nossas atitudes é que nós podemos perder batalhas, mas não a guerra. Seria bem melhor que nós não perdêssemos batalha alguma, porque podemos ser feridos, e feridos de morte. Nós precisamos estar com a couraça da justiça, a armadura de Deus, e prosseguir e seguir adiante, com o escudo da fé, e derrubar os dardos inflamados, e saber que Deus está conosco, está indo adiante. Eu já estou terminando, eu gostaria que os músicos pudessem se posicionar. Sabe, queridos, Deus é um Deus de batalha. Deus é um Deus poderoso. Nós precisamos derrubar fortalezas. Qual é a fortaleza que você precisa derrubar? Qual é a muralha que precisa ser destruída na tua vida? Quais são as coisas condenadas que você está tocando, que você está usufruindo? Sabe, Deus quer te curar nessa manhã. Qual é a negociação que você está fazendo com um povo estranho, com um povo que não professa o nome de Jesus Cristo? Sabe, queridos, Deus tem um propósito na tua vida. Tu és um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Deus tem um propósito muito grande na tua vida, na tua família. Sabe, queridos, por uma atitude impensada de Acã, ele foi derrocado junto com a sua família, e animais, e tudo que ele tinha. Prazeres momentâneos o diabo quer te dar. Nós não podemos sucumbir à astúcia de Satanás. Não podemos sucumbir ao inimigo das nossas almas. Porque batalhas podem ser perdidas. Porque podemos sucumbir e morrer espiritualmente, fisicamente. Podemos perder a vida eterna por causa de prazeres momentâneos. Queridos, toda negociação tem que ser extirpada da nossa vida. A palavra do crente é sim, sim, não, não e ponto final. É sim para as coisas de Deus, não para as coisas de Satanás. O mundo já és do maligno. Jesus Cristo veio para te dar vida e vida abundante em Cristo Jesus. Nós precisamos estar prontos. Prontos. Nós precisamos ser aqueles que Deus conta. Precisamos ser aqueles que Deus quer usar em todo o tempo. Mas pastor, como é que nós vamos fazer? Nós vivemos nesse mundo. Sim, queridos, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos uma pátria celestial, aleluia. Eu não negocio o Evangelho, eu não negocio a palavra de Deus, eu não negocio que Jesus Cristo me salvou. Não podemos entrar em negociação, não, 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 não. Precisamos mais de Deus,
precisamos muito mais do Senhor. Muralhas têm que ser destronadas na nossa vida, derrubadas, destruídas. O que você tem feito para vencer essas batalhas, querido? O que você tem feito para vencer essas batalhas? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora e curvasse a sua cabeça. O que você tem feito para vencer essas batalhas? Quais são as atitudes que você tem tomado para vencer essas batalhas? Quais são as cidades fortificadas que estão aparecendo diante de ti e que precisam ser ruídas? Queridos, de repente você nessa manhã, Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque Deus quer te colocar de pé. De repente você tem baixado as suas armas espirituais, e sem armadura você ficou suscetível às investidas de Satanás. Saiba que Deus quer te colocar essa armadura de volta nessa manhã. Sabe que Deus quer te colocar essa armadura de volta. Deus quer calçar os seus pés. Ele quer te colocar uma roupagem nova. Pastor, eu sou crente, mas Deus quer te colocar vestes novas. Sabe, queridos, continua de olhos fechados, com a tua cabeça curvada. Quem sabe você tocou em coisas condenadas. Eu não estou aqui para te julgar, não, mas Deus quer te curar nessa manhã. Deus quer te curar nessa manhã. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer extirpar da tua vida as coisas condenadas que você tocou, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. É um Deus que caminha 1 milha contigo, e se necessário for, Ele caminha 1000 milhas contigo, porque Deus nunca esqueceu de você, em hipótese alguma. Ele tem o teu nome registrado no livro da vida, mas Deus quer te dar uma nova oportunidade de você se arrepender e confessar seus erros e viver em novidade de vida. Quem sabe você que está aqui dentro de Gilgal e vive em Israel, você se encontra negociando a tua bênção, negociando a tua salvação. Queridos, é tempo de você rasgar essa negociação. Se você riscou um contrato de vida lá fora, saiba que essa vida lá fora pode te levar à morte. Deus quer estabelecer uma aliança contigo, um contrato novo e durável, aleluia, sem prazos de validade, aleluia, que vai te levar para a vida eterna. E nessa manhã você vai ter essa oportunidade. Sabe, queridos, nós ministramos tantas coisas aqui nessa manhã. Se você quer receber a oração da fé, mediante uma dessas situações que eu coloquei aqui, ou melhor, eu não coloquei nada, quem colocou foi o Espírito de Deus. Deus quer ministrar ao teu coração nessa manhã, ministrar cura, transformação. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente. Muralhas precisam ter derrubadas na sua vida, destronadas, e você precisa ter cura de situações que se levantam na sua vida e que te tiram da presença de Deus. Sabe que Deus quer te trazer a vida, e vida abundante em Cristo Jesus. Batalha
batalhas espirituais se formam na cabeça do crente, mas em Jesus Cristo, essas batalhas vão cair por terra. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, por favor, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis aqui teus filhos, ó Deus, que vêm diante de ti, ó Deus, que vêm diante de ti, ao teu altar, ó Deus, declarar que precisam do Senhor, declarar que precisam derrubar muralhas, destruir fortalezas. Fortalezas precisam cair na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Deixa eu te falar, queridos. De repente tem gente aqui dentro ainda que não veio, mas olha, Deus quer te levantar ainda hoje, hein? Deus quer te levantar ainda hoje. Tem soldado ferido na batalha aí, ó. Tem soldado ferido na batalha aí, ó. E Deus quer estancar esse ferimento. Ó Deus, eis aqui teus filhos. Vem, querida. Deus traz cura aos teus filhos nessa manhã. Mais que o meu toque, Deus, é o toque do teu Espírito sobre o coração dos meus irmãos, Pai. Traz cura para os teus filhos. Traz, ó Deus, para cada um deles o sentimento e a convicção que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Que toda obra forjada por Satanás caia por terra na vida dos meus irmãos nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda muralha que se levantou na vida dos meus irmãos seja derrubada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda coisa condenada, tudo que você tocou e que era condenado pelo nosso Deus, Deus está te perdoando nessa hora. Deus está trazendo bálsamo sobre teu coração nessa hora. Confessa o teu pecado ao Senhor Deus nessa hora. Confessa o teu erro ao Senhor Deus nessa hora. O nosso Deus está te curando, está restaurando a tua vida, está restaurando, está te dando uma nova oportunidade. Ele te diz que vai caminhar mais uma milha contigo, porque Ele acredita em você, Ele acredita na tua pessoa. Aleluia. Toda negociação que porventura você tenha feito, toda negociação caia por terra em nome de Jesus Cristo. Você vai repetir uma oração comigo. Você que fez negociação com o mundo, coloca a mão no teu coração e repete essa oração comigo. Senhor Deus, eu cancelo toda negociação que eu fiz com o mundo. Eu declaro seguir fielmente as tuas escrituras, ouvir a voz de Deus. Eu me coloco totalmente disponível a Ti. Amém e amém. Ainda com vocês aqui, arde no meu coração fazer um apelo. Eu não sei se está aqui ou se está aí. Quantos querem Jesus Cristo? Quantos querem Senhor Jesus Cristo? Quantos querem confessar Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você está aqui na frente? É só você levantar a tua mão bem alto, que eu quero orar por você. Quem sabe você andou por caminhos escusos, mas você quer voltar para Jesus nessa manhã. Eu quero fazer a oração da fé contigo. Será que você tem condições de levantar a tua mão bem alto e dizer eu quero? Cadê você que andou nos caminhos do Senhor? É só levantar a tua mão que eu quero orar por você. Todos são de casa? Todos foram ministrados, perdoados? Amém, glória a Deus.
Glória a Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Vamos marchar, vamos marchar. Aleluia. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Oh! Eu te convido a marchar, marchar. Oh! Que palavra, que palavra, aleluia. Quantos aqui já votaram antes de vir para a igreja, antes de vir para o culto? A maioria da igreja não votou. Irmãos, ontem eu entrei no Facebook, estive observando comportamento social e tudo que eu vi era programa de Na Fazenda, tudo que eu vi era anúncio de canal de televisão, GNT, Globo, tudo quanto é informação, nenhuma matéria, nenhuma mensagem, absolutamente nada falando a respeito do contexto eleitoral que a gente está passando agora. Uma matéria. Eu cancelava todas, porque era tudo publicidade, tudo envolvendo dinheiro, pagando lá as redes sociais. Mas qualquer movimento social, as pessoas voluntariamente, eu não vi isso. E isso é sério, isso é preocupante, porque isso mostra que todo esforço que foi feito do período eleitoral último, para governador, presidente, até agora, está dando certo. Que o esforço está ganhando
de fato corpo. Alguma coisa muito séria está acontecendo. E a gente precisa estar atento a respeito disso. Não somos maduros e alfabetizados no que diz respeito à política. Não é uma coisa que a gente tem por natureza empatia. Uma coisa que a gente desassocia quando fala de oração e assuntos políticos. Mas na verdade tudo está envolvido. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Se você ainda não escolheu o seu candidato, escolha. Se você ainda não tem certeza, tenha certeza. Procura na internet, dá uma olhada nos canais. Existem canais específicos que denunciam ou não o candidato X ou Y. Nós precisamos, estar com os olhos bem abertos, para que nós não venhamos a renunciar à nossa responsabilidade. Porque depois, para reclamar, para dizer que é isso, para dizer que é aquilo, não adianta. A decisão é agora. Nosso dever de cidadania, a nossa postura, o que nós precisamos fazer é hoje, é nesse tempo. Que Deus te dê sabedoria e certeza na sua tomada de decisão. Amém? Que nós possamos ter um domingo abençoado. Logo mais eu terei o privilégio, assim como o pastor Renato, de estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? E vamos nos despedir da presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por essa palavra tão forte, a tua presença de uma forma tão linda, desde o início até o final desse culto. Muito obrigado, Senhor. O privilégio é nosso, a alegria é nossa, o presente de estar aqui nessa manhã é nosso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por esse culto. Dar-nos um dia maravilhoso, que nós possamos exercer a nossa cidadania nesse final de manhã e nessa tarde, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um bom domingo a todos, em nome de Jesus.